Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Graça e Salvação. O poder sobrenatural do reino de Deus é o assunto com o qual eu quero abençoar o seu coração agora. O reino de Deus é um reino completamente diferente do reino das trevas, o reino deste mundo. O reino deste mundo, como nós temos visto, é o conjunto de todas as pessoas que fazem o que querem e que não têm preocupação nenhuma com o dia de amanhã e nem pensam em Deus, a quem vão prestar contas. São as pessoas que fazem a sua vontade e andam pelos padrões do mundo, atrás de dinheiro, atrás de prazeres, atrás de satisfação pessoal, atrás de diversões, atrás de riquezas, atrás de possessão, de posses, atrás, enfim, de tudo aquilo atrás de que andam aquelas pessoas que vivem no mundo. São os componentes do reino das trevas. Mas aqueles que pertencem ao reino de Deus conhecem uma lei diferente, têm padrões diferentes, veem coisas diferentes que não são visíveis por aqueles que pertencem a este mundo. Os que pertencem a Deus, os que pertencem ao reino de Deus, vivem pela fé, porque estão vendo o invisível, estão vendo uma alegria, uma razão de alegria, um motivo de satisfação que não é visível com os olhos carnais. E por causa disto, pelo fato de eles pertencerem a um reino que tem uma capital no céu, que tem um governante, o Rei Jesus, que está lá no céu, por esse fato, eles se dirigem por padrões espirituais, padrões que eu vou dizer sobrenaturais, não são padrões reconhecidos pelo mundo. Tanto é que a Bíblia mostra que há uma incompatibilidade completa e total entre o reino de Deus e o reino do mundo, as trevas, porque o reino de Deus tem razões que são loucura para aqueles que estão no mundo. Por exemplo, o fato de você aceitar o sacrifício de si próprio, aceitar ser espoliado, ser roubado e não reclamar, não guardar ódio, não exigir seus direitos. Isto é uma loucura para o mundo, incompreensível, porque a razão do mundo é a seguinte: defender seus direitos, custe o que custar, e para isso existe a justiça. Eu vou à justiça até a última instância, eu quero meus direitos, eu quero aquilo que é meu, eu vou defender o que é meu. No reino de Deus, eu sou um servo, o meu rei defende o que é meu, eu não tenho nada meu, o que eu tenho pertence ao meu rei. E o meu rei Jesus, que é o meu Senhor, defende os meus direitos, pois que eu sou servo dele, eu sou propriedade dele, eu não tenho nada, tudo que eu tenho pertence a ele. Se alguém me roubar a mim, não roubou de mim, roubou do Senhor, e o Senhor acertará contas com ele. E por causa disso, eu aceito pacificamente, porque eu pertenço ao reino de Deus. Uma razão como essa é loucura aos olhos do mundo. Isso é irracional, pois é assim que a Bíblia diz: aquilo que é maravilhoso segundo o mundo é loucura para Deus, mas aquilo que é agradável a Deus é loucura para o mundo. Então há uma incompatibilidade completa e total. Você não pode viver uma vida agradável no mundo e viver uma vida agradável perante Deus. Ou você será bem-sucedido perante Deus, se humilhando e sendo obediente, ou você será uma pessoa esperta, que será bem-sucedido na vida. Você se realizará na vida. Como? Ganhando dinheiro, adquirindo propriedades, se divertindo, achando prazer naquilo que você faz. Enfim, você encontrará valores deste mundo naquilo que faz e se realizará segundo o mundo, mas no mundo, fazendo a vontade do diabo. Aqueles que estão em Deus se realizam em Deus, obedecendo a Ele e não possuindo nada. Aqueles que estão no reino de Deus não possuem nada. No reino de Deus, os padrões são completamente diferentes. As leis são diferentes, são espirituais, sobrenaturais. O reino do mundo se pauta por razões visíveis, razões materiais, que visam proveito material, aqui na terra, no hoje e no agora. O reino de Deus é completamente diferente. E o reino de Deus tem uma natureza espiritual.
a natureza do reino espiritual. Vamos comentar alguns detalhes a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é constituído de tudo aquilo que pertence a Deus, que obedece a Deus. Aqui na terra, atualmente, o reino de Deus tem sua forma visível na igreja. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que foram tiradas do mundo, separadas do mundo, para pertencerem a Deus. Morreram para o mundo e nasceram novamente no reino de Deus. Morreram no reino de trevas e ressuscitaram no reino de Deus. Essas pessoas morreram por uma atitude espontânea de fé e nasceram de novo por uma atitude igualmente espontânea de fé pelo poder sobrenatural de Deus. O rei do reino de Deus é o próprio Deus, Jesus Cristo, o Rei e Senhor. O reino de Deus tem uma língua, uma linguagem do amor, uma linguagem espiritual. O reino de Deus tem um território. O território não é a terra onde nós pisamos. O território do reino de Deus são as regiões celestes, os ares, o mundo espiritual ao nosso redor, onde habitam os anjos. Esse é o território no qual vivemos, no qual lutamos, no qual obtemos nossas vitórias espirituais. Este é o território do reino de Deus. O reino de Deus tem leis próprias, características, as leis espirituais, da qual leis essas que nós temos na Bíblia, da qual a Bíblia fala muito bem. Nós temos também no reino de Deus uma população, um povo, que é constituído de todos aqueles que foram separados dos outros povos do mundo para pertencerem exclusivamente, veja a palavra clara da Bíblia, exclusivamente, Tito 2,14, ao reino de Deus. Isto é o reino de Deus. E o reino de Deus é de natureza completamente sobrenatural. Não há compatibilidade do que é natural. O reino de Deus não tem propriedades aqui na terra. Existem muitas igrejas aí na terra. Igreja católica, igreja reformada, igreja episcopal, luterana, anglicana, batista, pentecostal, Assembleia de Deus, metodista, adventista, igreja messiânica, igreja da Perfeita Liberdade, igreja lá do Reverendo Moon, nos Estados Unidos, igreja mórmon, Testemunha de Jeová, mas nada disto é o reino de Deus. Isto são organizações humanas. Organizações humanas. As igrejas têm propriedades aqui na terra. Me parece que a igreja mais rica, sem sombra de comparação, é a igreja católica, proprietária de latifúndios no mundo inteiro, dona de uma das maiores riquezas, inclusive nem toda ela é conhecida. O Vaticano abriga riquezas tremendas, mas eu pergunto, essas riquezas pertencem ao reino de Deus? Não, essas riquezas não pertencem ao reino de Deus, pertencem a uma organização que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Não pertencem ao reino de Deus. Deus não tem nada a ver com essas riquezas. Essas riquezas não constroem nada espiritual. Mas não é só da Igreja Católica, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, possui templos, possui casas publicadoras, gráficas, terrenos, propriedades, prédios, mas nada disso pertence ao reino de Deus. O reino de Deus é constituído aqui na terra de pessoas, tão somente de pessoas. É um reino sobrenatural. As propriedades das igrejas não pertencem ao reino de Deus, pertencem às organizações aqui na terra que se chamam de igreja. E nada disso entrará no céu. Nada disso será recebido por Deus. Jesus não faz questão de nada disso e não levará nada dessas coisas materiais que pertencem às igrejas organizadas aqui na terra. Ele só conhece pessoas. Ele só conhece corações onde ele possa morar, onde o Espírito de Deus possa achar guarida. A Bíblia diz claramente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, sejam eles construídos e trabalhados em mármore, ou sejam eles construídos e trabalhados em pau a pique. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele só habita em corações, em templos construídos por Deus. A mão de Deus fez o nosso corpo, portanto, o nosso corpo é o verdadeiro templo que o Espírito de Deus se agrada de morar.
O reino de Deus é sobrenatural. O reino de Deus é espiritual. A natureza deste reino é uma natureza que transcende a tudo o que é compreensível aqui na terra com a mente. E tem mais. O que é permanente, o que é fruto espiritual, não é nada do que é visível. Nada do que é visível. Eu quero ler um trecho da Bíblia que fala o seguinte. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho, diz o apóstolo Paulo, não veio a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com muita convicção, como sabeis quais nos tornamos entre vós por amor de vós. Aleluia! O reino de Deus, quando chega, não chega com aparência humana, com palavras, com dinheiro. O reino de Deus chega com poder sobrenatural. E que poder é esse? Que poder é esse? É um poder que transforma uma vida, que dá uma nova natureza, que torna você compreendedor dos mistérios do universo, dos mistérios espirituais do reino de Deus, que torna você uma pessoa aceita por Deus, que torna você um depositário da graça de Deus, de maneira que você pode se alegrar e compreender as coisas maravilhosas que não são compreendidas com a mente humana. É um poder sobrenatural que cura as enfermidades. É um poder sobrenatural que faz milagres. É um poder sobrenatural que retém a chuva e que faz vir a chuva. É um poder sobrenatural que não se restringe às leis da natureza, à lei da gravidade, às leis da física, nem às leis da química. É um poder sobrenatural que cura um câncer e que faz nascer uma nova vida num útero completamente destroçado pela enfermidade mortal. É um poder que faz milagres, é um poder que pode consolar uma vida que perde um ente querido, é um poder que dá certeza agora do amanhã, é um poder que dá tranquilidade com respeito ao futuro, é um poder que faz uma vida feliz, cercada de infelicidade neste mundo. É um poder que faz de você uma pessoa alegre, uma pessoa tranquila, em meio à confusão, em meio a desventuras, a desonestidades, a corrupções, a pecado, a crimes, a miséria que lastra ao seu redor. É um poder que faz de você uma pobre criatura humana, faz de você, sim, um membro do corpo de Jesus Cristo, é um cidadão do reino de Deus, que faz de você uma nova criatura, que faz de você uma pessoa digna do reino dos céus, faz de você uma pessoa que tenha certeza de que estará para sempre com Deus. Não é maravilhoso isso? Essa palavra me enche de alegria, porque quando eu sofro aqui na terra, eu sei que isso é nada diante do futuro glorioso que nos espera, pelo fato de sermos filhos adotados pelo Rei dos Reis, de sermos discípulos de Jesus Cristo, cidadãos do reino dos céus. É uma certeza que nos garante a vitória, é uma certeza maravilhosa, é uma certeza que me dá paz em meio à corrupção, em meio ao pecado, em meio às desgraças dessa vida. É uma certeza que me faz certo de que eu pertenço a Jesus, sou dele um servo e ele me ama. Ele é o meu Senhor que deu a vida por mim e por causa disso ele me levará para si e eu estarei junto dele para sempre. E aqui na terra eu vivo por este poder. Eu tenho poder de fazer milagres pelo nome de Jesus. Eu tenho poder de transformar uma situação difícil em uma situação completamente favorável. Eu tenho poder de vencer as enfermidades. Eu tenho poder de fazer milagres, porque o nome de Jesus está sobre mim. Dele eu sou um discípulo. Este é o poder que está em mim, está em todo aquele que pertence ao reino de Deus. Amém.